Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tempestade da Alma, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada para a aquisição do livro. Entre em contato com a editora Thomas Nelson. Estamos continuando a leitura do capítulo 2, Um Inverno Longo e Triste, da Decepção à Esperança, áudio número 10. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela possa olhar para Jesus, aquele que sabe o que é padecer dores e ainda assim tem um imenso amor para libertá-la de qualquer dor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. As perguntas continuam. Muitas das histórias contidas nas Escrituras acendem nossos questionamentos sobre a decepção. Por que deixaste isso acontecer, Deus? Por que eles tiveram de sofrer tanto e por tanto tempo? Por que tu não intervistes? Essas perguntas profundamente tocantes e difíceis para mim, que assombram uma das histórias do Evangelho de Marcos. Sem dúvida, você a conhece muito bem. Então, talvez me perdoe por ir um pouco mais além dos detalhes que nos são fornecidos. E imagine como pode ter sido a vida desta mulher. Ela sentia-se solitária, desesperadamente sozinha. Em alguns momentos, quando finalmente deitava a cabeça no travesseiro, percebia que não tinha dito uma única palavra o dia inteiro. Ela quase esqueceu como era o som da própria voz. O dia virava a noite repetidamente, como uma roda girando implacável. As brisas leves do verão davam lugar a uma estação mais fria, e ela assistia a tudo pela janela. No dia em que a chuva caía torrencialmente e alagava as ruas, carregando folhas e ramos de árvores para o rio e limpando tudo que encontrava pela frente, ela desejava que também pudesse ser limpa tão facilmente. Às vezes, durante a noite, quando a lua se escondia e somente as estrelas acendiam o céu, ela saía de casa e perambulava pelas ruas. Ela se lembrava de uma criança dançando com os amigos e a família, levantando poeira pelo caminho. Ela passava pela casa de amigos e familiares, desejando estender a mão e bater a porta, para então vê-los se abrir e receber com um sorriso de boas-vindas, seguido de um abraço caloroso e ser levada a um lugar junto à lareira. Mas ela continuava andando. As noites mais escuras se tornavam suas melhores amigas. Ela nunca ia muito longe, pois seus ossos delicados impossibilitavam jornadas longas. Ela sabia seus limites até que a distância poderia ir antes de dar a volta e retomar o caminho para casa silenciosa. Embora os joelhos dela doessem, com os ossos delgados comprimindo uma camada de pele ainda mais fina, ela ajoelhava ao lado da cama toda a noite, antes de se refugiar em seus cobertores gastos. E ela orava: ó Deus de Abraão e Isaque, Deus de Davi, tenha piedade de mim agora. Permita que a sua graça recaia sobre mim, eu rogo. Eu sou nada, a menor de todas as criaturas. Tenha misericórdia de mim agora. Estou suja e só tu podes me tornar limpa de novo. Tenha piedade de mim agora. Ela perdeu a conta das semanas, meses e anos que passara dizendo sempre esta mesma oração. Todas as noites, porém, ela se ajoelhava mais uma vez. Certa manhã, ela ouviu uma conversa animada vindo da janela enquanto uma multidão passava pela rua. As pessoas falavam sobre um curandeiro, falavam de milagres, de cegos que voltavam a enxergar, coisas que somente o enviado de Deus poderia fazer. Todos estavam indo ao encontro dele. Ela desejou veementemente seguir a multidão para compartilhar da excitação e da esperança daquelas pessoas, mas não tinha o direito de se unir a nenhuma multidão. A lei deixou claro que a menos que seu sangramento cessasse por no mínimo 7 dias, tudo e todos que ela tocasse se tornariam amaldiçoados como ela. E mesmo assim ela pensou: e se esta for a minha última chance? Sendo assim, o que ela tinha a perder? Como seria possível que sua situação fosse mais desoladora do que já era? Seu dinheiro havia esgotado e sua aparência se tornava cada vez mais abatida, toda vez que via sua imagem refletida. Era agora ou nunca.
Ela pegou a velha capa e a colocou ao redor do seu corpo, cobrindo boa parte de sua face torturada. Então seguiu a multidão, sempre mantendo uma pequena distância das outras pessoas. Finalmente, eles chegaram onde estava o curandeiro. Se ao menos eu conseguir tocar no manto dele, apenas na borda, ficarei curada, pensou ela. Quando percebeu uma oportunidade, não deixou passar. O curandeiro tinha voltado para seguir outro homem e por um instante, um pequeno espaço se abriu em meio à multidão. Com toda a força que restava em seu corpo esgotado, ela conseguiu chegar até ele e tocar na borda de sua roupa. Instantaneamente, como o raiar de um dia no horizonte, o sangramento parou. Não poderia haver mais dúvidas. Ela sentiu uma inteireza profunda em todo o seu corpo. Sufocou um pequeno grito de alegria que surgiu em seus lábios, virando-se para afastar rapidamente e silenciosamente da multidão, quando de repente o curandeiro falou: "Quem me tocou?" Ela entrou em pânico. Parecia que o coração havia parado de bater em seu peito. Ela pensou que conseguiria sair de lá sem ser notada, mas agora seria descoberta. Entretanto, o curandeiro não a apontou e simplesmente esperou. Ela também ficou esperando congelada, aterrorizada, sozinha. Ela quebrou a lei e sabia disso, mas seu desespero a tinha levado aos pés dele. Ela não podia mais conter a aflição e a decepção que se acumularam dentro dela. Atirou-se novamente aos pés do curandeiro e derramou a sua dor. E o curandeiro ouviu. E em seguida falou com ela. Ele ouviu toda a sua história, apesar de sua voz ter se tornado rouca em consequência da explosão de sentimentos, o que lhe era tão incomum. Então o curandeiro conversou com ela, ele a olhou e disse: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Seria possível? Ele a chamara de filha. Há muitos anos que ninguém a chamara de algo parecido. Mas ele a chamara de filha. À noite, ao deitar a cabeça sobre o travesseiro, refletiu: queria que o sangramento cessasse. Isso é tudo que pensei que precisava. Não imaginava que precisava de muito mais do que isso. Preciso pertencer. Olhei na face de Deus e o vi sorrir. Eu costumo fazer uma pausa nas palavras finais que Cristo disse à mulher. A única coisa que posso fazer é pensar sobre a importância daquelas palavras. Ele lhe disse para ir e ficar livre, mas ela já estava livre, não estava? No momento em que ela tocou a borda das vestes de Cristo, o sangramento cessou. Então, o que mais havia para ser liberto? Muito mais. Acredito que a mulher precisava ser livre de todas as mentiras que ficaram atormentando a cabeça dela por mais de uma década. Ela precisava se libertar da vergonha e da decepção. Ela precisava se libertar da autoaversão que carregava sobre os próprios ombros, como se fosse um casaco pesado. Quando limitamos a salvação a um único ato ou compromisso que assumimos com Cristo, perdemos a beleza e a profundidade da salvação global que Ele deseja nos conceder. Ela queria estar salva, mas Jesus a queria salva por inteiro. Em grego, a palavra para salvação é sozo, que significa salvar e curar. Os planos de Cristo para cada um de nós não são menos do que isso. Ele não quer nada menos do que isso para você. Cristo continua trabalhando em nossa vida, bem depois de encontrarmos a fé, enquanto expõe os pontos de ruptura onde perdemos a esperança e convidamos a trazê-los todos para junto dele. Essa mulher partida deu a Cristo e a nós o belo presente de sua história, a coisa toda, incluindo a dor e a decepção, e ele a recebeu. Naquele dia ela foi para casa como uma esperança dentro de si, e não apenas porque o sangramento parou. Não, ela voltou para casa com alegria, porque contara a Jesus toda a verdade e tudo estava bem. Você alguma vez já fez isso? Você alguma vez falou com ele sobre as coisas que empurra para o fundo do porão de sua alma, esperando jamais voltar a vê-las? Você alguma vez disse em voz alta as decepções que teve na vida?
O inimigo ama nos atormentar de todo jeito. Ele ama levar nosso lixo para fora e nos enfrentar com fedor. Mas quando levamos toda a verdade até Jesus, o poder de um segredo escondido por muito tempo simplesmente desaparece. E somente quando você conta a Jesus toda a verdade, derramando tudo aquilo que você vê como feio e irreparável, consegue alcançar a bênção de ouvi-lo sussurrar do canto mais profundo do seu coração: Filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus quer possuí-la por inteiro. Você está sendo oprimida pela decepção consigo mesma, com outras pessoas ou com Deus? Conte toda a verdade a Cristo. Nós jamais entenderemos deste lado do paraíso a profundidade do amor de Deus, mas nós temos um convite glorioso de trocar nossa decepção pela esperança segura e certa que temos em Cristo. Uau! Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E ele, do mesmo modo, permitiu-se ser tocado por aquela mulher com fluxo de sangue. E ela, no mesmo instante, foi curada. Mas isso não bastava, ele precisava dizê-la: Filha, a tua fé te curou. Vai e seja livre. Agora então Jesus a liberta de todo o cárcere da sua emoção e ela pode então caminhar em liberdade e novidade de vida. E isto é oferecido para mim e para você que ouve esse áudio. O mesmo Jesus que pôde curar aquela mulher, quer nos curar no dia de hoje de forma poderosa. Ele quer alcançar o mais profundo das nossas emoções e limpar a nossa casa interior e fazer uma mudança no nosso eu. Ele quer então poder nos fazer caminhar em novidade de vida, de contentamento, de alegria, porque Ele é o nosso Deus, poderoso para salvar, para resgatar, para nos redimir de toda a maldição da lei e para nos levar a lugares altos onde podemos então contemplar do poder e da majestade de servi-lo e sentir essa glória nos alcançando dia após dia. Dia após dia, dia após dia. Sim, temos muitas lutas para passar, muitas provações, e é uma provação atrás da outra, e isso não vai cessar, até que então venha o amado da nossa alma e nos leve para aquele encontro no grande dia. Mas enquanto estamos aqui e passamos por essas provas, que tenhamos convicção de que temos um Deus do qual possamos descansar, possamos confiar e podemos nos achegar confiadamente junto a Ele. Ele é poderoso para te livrar e te salvar de quaisquer circunstâncias. Ore, fale com Ele, porque Ele responde ao seu clamor. Um grande beijo. E até o próximo áudio.